Amém. Paz, queridos. Eu queria que a gente meditasse nessa noite em alguns textos que vamos estar abrindo sobre o perigo da religiosidade. Na nossa caminhada cristã, principalmente, quem tem muito tempo de crente, é muito fácil a gente cair em uma rotina. Não é fácil. O dia a dia e a rotina e o cotidiano vai nos tirando muito tempo. E quando temos muito tempo no Evangelho, muitas vezes deixamos que essa rotina ela nos tire o prazer de continuar crescendo. Como é que eu sei, como é que eu sinto que eu estou correndo para essa rotina e deixando que essa rotina ela me torne uma pessoa religiosa? Quando a palavra ela não é tão prazerosa, quando lemos ela e ela não traz tantas experiências, ou é uma leitura mecânica. Quando eu sei qual o termômetro? Quando de domingo a domingo eu estou mecanicamente na igreja e fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer, mas de uma forma totalmente mecânica. E aí eu paro para meditar em textos tão profundos que às vezes estamos tão distantes deles. Como aquele texto que Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. É uma paz diferente. E que muitas vezes nós estamos tão distantes de senti-la. Dentro de nós é uma guerra tão grande. São tantas coisas. Quando lemos textos como um texto muito profundo, do teu interior fluirão rios de água viva. E você olha para o teu interior e muitas vezes não estamos tendo essas experiências. Mas é Deus que tem errado conosco? Não. Somos nós que temos errado. E aí eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Quantas mensagens na internet nós já ouvimos da palavra? Por ano, quantas palavras no culto de celebração? Quantas palavras no Tadel? E às vezes nós vamos para a célula meditar e a gente começa a meditar novamente na palavra do domingo e já temos esquecido. E aí eu pergunto também, o quanto temos praticado? O quanto temos de revelação e o quanto temos discernido?
Porque a prática leva a uma revelação e a um discernimento, é o que nós vamos ver. Em Hebreus 2:1, você pode abrir, diz assim: todos abriram Hebreus 2:1, diz assim a palavra: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como é que é para a gente se apegar à palavra? Com firmeza. Isso quer dizer o quê? Que não podemos deixar ela escapar. Mas a prática da palavra nos levará a ter discernimento, revelação e conhecimento, que vai além de ouvir, mas de praticar. Se apegar com firmeza é não deixar escapar. E aí eu tinha uma experiência que eu tive no devocional. Eu sempre começava o devocional ouvindo uma mensagem. Então eu colocava uma mensagem. Depois eu colocava um louvor, depois eu ia ler. E um dia eu estava lá ouvindo uma mensagem de Joyce Maia. E ela disse bem assim: eu acho muito bom que você me escute pela televisão, pelo rádio, leia os livros. Eu acho bom que você veja pela internet. Mas se você tiver que escolher entre me ouvir ou ir para o seu quarto, ler a palavra, eu prefiro que você desligue e vá para o seu quarto ler a palavra. Eu disse: Jesus amado, foi o bastante para me entender que muitas vezes a gente se alimenta da fé dos outros, da experiência dos outros. Ficamos admirando o crescimento do outro e o quanto o outro tem de revelação. Quando Deus, Ele quer que a gente também tenha, não é uma acepção de pessoas. É simplesmente porque eles fazem aquilo que nós deveríamos fazer. Então hoje, eu escuto a palavra no fim. Eu gosto muito de ouvir, eu acho importante, abre os nossos olhos. Mas não é o bastante se alimentar apenas da experiência dos outros. Não é o suficiente. Não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos as nossas próprias experiências. E quantas vezes também nós vamos para o nosso quarto e o Senhor vá para o quarto e eu vou para o quarto para ter o devocional, depois é que eu escuto, mas muitas vezes levamos muita gente conosco, não vamos só, mas a palavra manda a gente ir sozinho. Aí a gente leva na mente um monte de coisa. E aí vai nos prolongando e vamos para o devocional e passa um tempo. Mas Senhor, o Senhor não falou comigo. Aí vamos outro dia e vamos outro dia. Mas Senhor, fale comigo. E um dia eu estava nessa peleja, Deus fale comigo. E aí eu fui ligar o celular para botar um louvor. Aí antes veio uma frase: para me ouvir, você precisa se livrar das distrações. Aí eu disse: já entendi. Também eu já entendi. Quantas vezes a gente vai para o nosso devocional e aí o telefone toca, a gente não resiste.
E aí bate na porta e a gente fica curioso. E aí vamos ter que atender. E aí vai uma coisa, e aí vai outra. E a gente parcela um pouquinho de manhã, e um pouquinho de tarde, aí um pouquinho. Mas Deus não nos chamou a um relacionamento assim. E o que faz com que a gente venha durante o nosso tempo correr o risco de levar uma vida religiosa é não dar importância a essas pequenas coisas que a gente ouve e não pratica. Porque a palavra de Deus fala sobre a prática da palavra. Não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, ouvimos tantas coisas, mas temos tão pouca revelação e prática daquilo que ouvimos. E Jesus sempre confrontou a religião. Jesus sempre confrontou. Porque ele veio para restaurar o quê? A religião ou um relacionamento? Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus que estava quebrado. Ele não veio para nos apresentar uma religião. Ele veio para nos apresentar a pessoa do Espírito Santo, que você vai ver daqui a pouco que é Ele que nos conduz a toda a verdade. Então ele sempre confrontava. Vamos abrir em Mateus 5:20. Todos abriram? Mateus 5:20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O que é a justiça? Se não é a prática da justiça. Se não praticares a justiça, jamais entrarei no reino do céu. O que o Senhor estava ensinando? Observa os religiosos e não pratica o que eles fazem. Observa o comportamento e faz com que tuas práticas excedam. Uma vida religiosa nos traz muitas, como eu posso dizer, é mais complicado para uma pessoa viver a religião do que ela viver um relacionamento. Lá na frente, a gente vai estar falando a respeito de que uma coisa é mais fácil do que a outra. Porque relacionamento é um pouquinho mais complicado. Religião é mais fácil e muitos andam por esse caminho porque é mais fácil. Mas eu lembro que eu passei uma experiência que cai bem aqui nesse exemplo, de que o Senhor nos leva a um conhecimento mais profundo do que, a uma revelação mais profunda do que o conhecimento que eles tinham. No outro ministério, eu estava dando aula dos tabernáculos. E coincidiu que nesse período que eu estava na escola dominical dando aula do tabernáculo, teve a festa do tabernáculo. E no domingo veio uma pastora do Recife chamada Liane. Alguém conhece ela? Uma mulher muito cheia do Espírito Santo. E ela veio terminar o último dia de festa, falar sobre o tabernáculo. E foi lá a igreja cheia e aquela festa. E ela começou a falar do tabernáculo. E ela começou a falar. Aí, quando terminou a pregação, eu corri lá. Pastora, que lindo, que coisa, que revelação. Pastora, que palavra tremenda. Como a senhora expôs o tabernáculo. Olha, eu estou dando aula
do tabernáculo. E eu estou estudando muito, eu estou dando aula porque eu só lia, mas eu não entendia. E agora, para dar aula, eu tenho que estudar. E eu quero saber qual foi a sua fonte. E ela disse, a Bíblia. Aí eu disse, a Bíblia, a Bíblia. A gente lê a Bíblia. O tabernáculo está escrito na Bíblia. Mas eu queria saber, assim, qual foi a fonte de pesquisa dela, né? Aí, eu, sim, pastora, a Bíblia. Mas assim, e a senhora leu o quê? Ela disse, a Bíblia. Aí eu disse, sim, mas eu queria que ela dissesse como foi que ela chegou a tanto conhecimento, tanta revelação. Aí eu disse, quem lhe explicou? Ela disse, o Espírito Santo. Aí eu disse, a senhora leu a Bíblia e o Espírito Santo lhe explicou. Eu fiquei sentada lá, parada. Eu disse, Jesus. Aí eu digo, foi, ela disse, eu leio, medito e o Espírito Santo fala e me revela a palavra. A diferença é essa, queridos. Aí a minha situação, meninas pequenas para estudar, para dar aula, 40 minutos de uma aula, o que é que faz? Só estuda quando ela dorme, quando elas dormem. Aí eu varava a madrugada estudando, um leitor aqui, um autor ali, um comentário aqui, uma situação ali. Chegava na igreja com a cabeça desse tamanho, os olhos desse tamanho de sono, cansada, para dar 40 minutos de aula. E ela simplesmente fez uma explanação do tabernáculo assim. Simplesmente ela deita, começa a pensar em Jesus e começa a meditar sobre as coisas do tabernáculo e começa a meditar e o Espírito Santo começa a revelar e no outro dia ela está tão bem, tão cheia de Deus. Mas o conhecimento faz isso. Você vai buscar, você vai só ouvir, você conhece e de nada serve. E aí eu sentei perto dela, fiquei lá, disse, Jesus amado, eu preciso ser assim, eu preciso ter isso na minha vida. Aí ela disse, o Senhor está aqui, Jesus está aqui. Aí eu senti uns arrepios, umas coisas assim na espinha. Aí ela disse, ele está sorrindo. Eu disse, eu também ria. Eu também ri. Uma situação dessa. Ele está sorrindo para nós. Eu disse, Jesus, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Então é muito cansativo. É muito cansativo buscar só o conhecimento, sem meditar, sem querer, sem ter desejo de ver o que está por trás da palavra. O que é que está por trás da vírgula? O que é que tem ali tão profundo? Cavar as pérolas, buscar aquilo que só você tem. E ela tinha muito para falar sobre isso. E eu tinha o que eu li, o que eu estudei, o que eu decorei, o que eu me matei, várias madrugadas, para dar aula. É muito diferente, queridos. É muito diferente. A religião é cansativa. E ela traz alguns perigos e algumas coisas. O que Jesus falava tanto deles, dos religiosos. Ele falava da hipocrisia. Ele falava da hipocrisia deles. E muitas vezes nos deparamos com essas atitudes de olhar para o irmão. Às vezes estamos mais dispostos, sabe? Como aquele texto, né, que o Senhor falava tanto, que ele falava, tira a trave. Como é? A gente olha para... Tira a trave, né, do teu olho. E os fariseus eram assim. O defeito dos outros era sempre o pior.
O religioso é assim. Uma vida religiosa é assim. Somos tão intolerantes com as falhas das pessoas. Somos tão intolerantes e esquecemos de olhar as nossas. Uma vida religiosa nos leva a ser pessoas muito críticas. Primeiro porque achamos que sabemos tudo. Vocês acham que os fariseus e os religiosos da época iam confrontar Jesus porque eles não sabiam de nada? Eles sabiam. Eles conheciam a lei. Se achavam. Ia lá. Agora a gente pega ele. E ficava de todas as formas tentando achar um erro em Jesus. Então nos tornamos pessoas críticas e pessoas questionadoras. Tudo eles questionavam. Tudo que Jesus fazia, eles questionavam. Já viu pessoas assim, que você conversa com elas e tudo elas têm um questionamento? Mas por que é assim? Mas por que a visão é assim? Mas por que o culto foi assim? Mas, eita, o culto hoje, eita, a palavra, eita. Nada está bom, nada satisfaz. Quando temos um relacionamento, quando a gente chega, o que é mais importante? A presença. O que é mais importante quando a gente chega? É a estrutura? Para o religioso, é a estrutura. Ele vai reclamar da cadeira, vai reclamar do som, vai reclamar da hora, da palavra, e eu vou ser bem breve, viu? Vai reclamar, vai reclamar de tudo, da luz. Para o religioso é assim. Mas para quem entende o que é relacionamento, o que importa é chegar nessas portas para encontrar com Ele, para sentir a presença dEle, para buscá-los, para ouvir o que Ele tem para falar. É diferente a postura de uma pessoa que tem relacionamento, de uma pessoa que não tem. E começa a dar uma agonia, e levanta e senta, e sai e entra. Porque a palavra não lhe chama a atenção. Não lhe atrai. Uma vida religiosa nos torna pessoas insensíveis. Toda a lei e todos os profetas, tudo que estava escrito, que eles sabiam de cor e salteado, estava diante deles. E eles não tinham a revelação. Quem era a palavra? Toda a palavra e todas as escrituras se resumia em uma só pessoa. Cristo Jesus. Mas eles não conseguiam ver. E sabe o que eu penso? Eu penso comigo às vezes, eu estou lendo o Evangelho, e eu penso comigo. Não tem os magos que foram lá adorar Jesus e presentear? Eles estavam toda semana na sinagoga. Eles estudavam a lei? Não. Eles passavam a noite olhando para cima, estudando as estrelas, a noite todinha. Essa é assim, essa é assado. Era o que eles faziam. Eles não iam para a sinagoga escutar a palavra. Não ia. Gente, eles tiveram a revelação. Foram lá, adoraram e presentearam o Salvador. Enquanto aqueles que tinham toda a lei
e todo sábado estavam reunidos para falar da lei, não conseguiam enxergar por falta de sensibilidade. Por falta de sensibilidade espiritual, perdemos de ver tantas coisas, de ouvir tantas coisas que Deus tem para falar conosco. Por causa da insensibilidade. Uma pessoa religiosa, ela perde a simplicidade de observar a simplicidade do Evangelho. Vocês sabem, os magos foram lá e no questionário, vocês vê assim, na Bíblia, eles dizendo, mas é ele mesmo? É ele o Salvador mesmo? Mas assim, é o rei que nasceu, mas ele nasceu aqui mesmo, na manjedoura, é aqui? Não. Você não vê. Eles falarem. Eles foram lá, presentearam e o adoraram. Nós é que complicamos as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus são simples. São muito simples. Paulo foi um homem conhecedor da palavra, um homem muito culto, um homem que aprendeu toda a lei aonde? Nos pés de Gamaliel. Para esse homem ser mencionado, ele não era pouca coisa. Muito estudioso, muito culto, muito entendido. Para ele ter cartas e ser um homem dotado de autoridade para perseguir, matar e fazer tudo o que ele estava fazendo, ele também era um homem muito importante. Mas o que era que Paulo tinha? O conhecimento apenas. Era só o que Paulo tinha. Sabe aos pés de quem Paulo foi ter a revelação e as escamas dos seus olhos caíram? Os pés de Ananias. Um homem simples, servo, que obedeceu o Espírito Santo e foi à rua chamada direita, orou por ele, explicou todas as coisas e os olhos deles foram abertos. Aos pés de um homem simples, Paulo foi ter a revelação. Foi quando ele enxergou a revelação daquilo que ele já conhecia. E o bichinho de Ananias disse: Espírito Santo, deixa eu lhe dizer um negócio, esse homem é perigoso e eu não vou não. Ele está matando. Eu conheço a fama dele. E Deus disse: não, você vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então é tão simples. Eu fico imaginando, depois que o medo de Ananias acabou e que Paulo abriu os olhos e começou todo o processo, Ananias falando as experiências. Aí lá na frente você vê Paulo dizer: sabe o quê? Antes da revelação, tudo que eu tenho em mim, que tinha, que possuía, eu considero como esterco. Antes da revelação, ele considera tudo o quê? Esterco. Nada presta. Agora, depois da revelação de Cristo Jesus, a história é outra. Então, muitas vezes, nós complicamos tanto aquilo que é tão simples. Mas como podemos sair desse ciclo? Como podemos sair desse ciclo que o chamado ao relacionamento é todo dia. E o chamado também a uma vida
de religiosidade é todo dia também. Você vai ter que escolher. Você é que vai decidir. Você é que vai dar o termômetro do tempo e da sua vida. É você que vai decidir. Buscar um relacionamento diário é uma das coisas. E aí eu já falei de algumas experiências, né? Não é só conhecer, ler, é meditar, se aprofundar. É ir para o seu quarto e não levar ninguém. É para ouvir uma palavra depois que você já teve a sua experiência. Depois que você ouviu o Senhor. Então você vai lá e se alimenta mais um pouco. Daqueles que têm algumas coisas a mais para nos ensinar. João 16:13, pode abrir. Diz assim: diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem vai nos conduzir à revelação da palavra? É quem? O Espírito Santo. A revelação e o conhecimento só vem através de um relacionamento. Não tem jeito. Não tem jeito. E é um relacionamento individual, não é transferível. Você não pode se basear, como eu já disse antes, no relacionamento do outro e nem do conhecimento do outro. Não adianta. Não adianta, é pessoal. Isso é uma das coisas. A revelação e o conhecimento e o discernimento só vem através de um relacionamento. E ele tem que ser contínuo e permanente. É isso que vai trazer a diferença e é isso que vai fazer com que cresçamos em Deus. É o quanto permanecemos. Não é uma segunda-feira nós fazermos, na terça não deu tempo, aí fazemos na quarta, aí na quinta priorizamos, aí passamos o resto da semana e não temos o relacionamento. Não. É priorizar. Em 1 Coríntios 2:13, vamos ler o 13 e 14. Vamos abrir 1 Coríntios 2:13 e 14. Diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí o 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós sabemos que não somos aquilo que vemos no espelho. Nós somos muito mais do que isso. Somos seres espirituais e eternos. Mas, muitas vezes, negligenciamos nossa vida espiritual, que é a mais importante, porque é a eterna. É a que vai durar mais. Estamos mais preocupados com aqui e agora, o que vemos e o que vivemos. E eu costumo comparar a eternidade com o tempo que nós vivemos aqui com o oceano. O tempo que vivemos aqui
é um pingo de um contra-gota no meio de um oceano. E as águas do oceano é o tempo de vida que temos eterna. Se tivermos essa consciência, nós daríamos mais importância ao que é espiritual ou ao que é natural? Ao que é espiritual. E como vamos discernir as coisas espirituais se não vivermos no Espírito? E como vamos entender as coisas espirituais e ter as revelações? E como precisamos ter sensibilidade, queridos? Como precisamos estar atento às coisas espirituais? Eu nem falei com meu esposo, mas eu vou dar um pequeno testemunho dele, desses dias que viajamos, né? Eu nem disse a ele que se desse tempo, mas aí eu vou dar o testemunho. Nós viajamos e passamos 15 dias fora. E aí eu fui de carro, de linha, e ele foi de moto. Ele gosta muito de aventura e 3 horas em cima de uma moto. Eu digo, meu filho, é o seguinte, a idade não me permite mais. Eu digo, vá com sua aventura, que eu não vou chegar na praia aleijada, não. Eu vou de carro. É muito cansativo, gente, pelo amor de Deus. Eu viajo 3 horas de moto e ele foi. Porque lá a gente precisava da moto para passear, né? Ir para vários lugares, várias praias. E aí, voltamos, terminou as férias e voltamos. E quando a gente se despediu, orou, eu peguei o carro e ele a moto. Aí ele disse que quando foi saindo assim da cidade, começou a sentir uma angústia muito forte. E ele disse, meu Deus, que angústia. E ele começou a pensar, algo vai acontecer. E ele começou a orar em línguas. E ele orou em línguas por 1 hora, mais ou menos. E ele disse que orando em línguas, até sentir paz. Quando ele sentiu paz, ele parou e foi. Na mente dele, algo ia acontecer comigo. E eu lá, tranquila, no carro, lendo meu livro. Sem aventura. Sem aventura. E ele lá. Quando chega perto de São João, a corrente da moto sai. Escapa. E só dá tempo mesmo ele puxar a moto para o acostamento. E aí, queridos, ele deixou a moto lá. Pegou um carro de linha. Foi até São João. Chamou o rapaz. O rapaz arrumou um carro e disse, olha, é melhor trazer a moto porque pode ser que não seja só isso. O rapaz veio. Chegou lá, a moto estava no mesmo lugar. Engraçado é que tinha bagagem. Na casa não tinha televisão, aí estava a televisão lá amarrada na moto. Na casa que a gente ficou não tinha televisão, aí ele levou a televisão. Nossas coisas estavam lá no baú da moto. E ele deixou, ele disse, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar. E quando ele voltou, estava lá, intacto. O Senhor livrou, o Senhor guardou. O Senhor livrou de algo, pode aplaudir o Senhor mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor livrou. E o rapaz, e ele depois começou a me explicar que se fosse de outra forma, que a corrente tivesse quebrado, não sei, ele teria pulado na frente da moto, teria sido uma coisa pior. Fora perder nossas coisas, enfim, foi um livramento do Senhor muito grande. Mas houve o quê? Uma guerra espiritual. E muitas vezes esquecemos que ela existe. E onde está o discernimento de entendermos? Por isso a necessidade de sermos sensíveis. Porque o Senhor quer nos livrar. Ele quer nos revelar todas as coisas. E aí no primeiro dia ele não me contou. Quando foi no segundo dia, ele tem um negócio para lhe contar. Porque você fica nervosa aí,
mas agora está tudo calmo, tranquilo. Eu vou lhe contar. Eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. E eu disse, como o Senhor é bom. Como Deus cuida, como Ele é maravilhoso. Né? Levar Ele logo a interceder, a guerrear pela própria vida no mundo espiritual. E o Senhor vai e manda os seus anjos ministradores que estão ao nosso favor para nos livrar do mal. Quantas vezes passamos por situações e nem sabemos? Por causa da oração e da intercessão. Então não podemos brincar. Temos que buscar sim o discernimento espiritual. Temos que buscar sim uma vida mais sensível ao Espírito Santo. Temos que entender as coisas que nos acontecem, porque muitas vezes é mais fácil questionar. Muitas vezes, Deus, por que eu estou passando por isso? Quando o Senhor quer falar conosco. E nós muitas vezes não damos ouvido. Queridos, eu estou terminando. Em Atos 17, 23, não precisa abrir. A gente já conhece a história, né? Paulo está pregando lá em Atenas. E ele está pregando lá. E o pessoal diz assim, olha, nós não estamos entendendo não. Nós não estamos entendendo nada do que você está dizendo. Levaram ele para um lugar de culto. E quando chegou lá, ele foi observar todos os deuses que eles adoravam. E tinha um altar lá com uma placa: ao Deus desconhecido. Sabe, o perigo de uma vida religiosa é vivermos diante de um altar e adorando um Deus desconhecido. Muitas vezes estamos como esses antinenses. Como as pessoas aí fora. Conhecemos apenas que Ele é o quê? Um Deus poderoso. Eles sabiam que existia um Deus poderoso, sabiam, só não conhecia. Não sabia nada dele, nem o nome, e botou lá a placa, um Deus desconhecido. Mas eles sabiam que tinha um Deus poderoso. Então é só o que eles lá fora sabem. Eles lá fora só sabem que existe um Deus poderoso, um Deus que criou o céu e a terra. E o mais que eles falam de Deus são bordões que eles mesmos criam. Ai meu Deus, graças a Deus, vai com Deus. Que nem sabe o que estão dizendo. Mas o perigo da religiosidade é que muitas vezes estamos assim dentro da igreja. E eu nunca vou esquecer na escola de adoradores, queridos, quando um deles, do casal Bravo, disse assim, eu não sei se foi a mulher ou foi o homem, mas eles disseram assim: quando você adora um Deus que você criou em sua mente, você é idólatra tanto quanto os católicos lá fora. Foi, Fábio, não foi? Eu achei isso forte demais. Eu achei isso muito forte. Meu Deus, como é que eu te vejo? Até aqui o que eu sei de ti e o que eu tenho que é verdade, fora aquilo que a gente cria. Eu achei isso tão profundo. Você gostaria, você gosta quando alguém tem uma impressão de você, de alguma coisa, sem te conhecer? Uma imagem de você, mas não te conhece. Não é bom. Nós, às vezes, temos das pessoas alguma imagem, nem conhecemos. Eu fico imaginando Deus, quando olha para dentro de nós e vê o tão pouco que temos dele dentro de nós. E muitas vezes, quando ele olha para dentro de nós, que ele vai ver o que temos dele, ainda é uma visão errada de quem ele é. A
ainda é uma visão distorcida de quem Deus é. Isso é muito grave. Estou terminando aqui. O que traz também uma vida religiosa, uma das coisas graves que pode acontecer é, por falta de conhecimento, nós cometemos o erro de cair em toda sorte de ensinamentos. Toda sorte de ensinamentos. Gente, vocês não sabem. Eu não sou muito de internet, mas minhas filhas escutam, veem uma pessoa, um amigo, vai, coloca, tal. E a gente acaba sabendo de igrejas que se dizem evangélicas. E o que elas ensinam. O mal de não termos conhecimento é isso. Podemos ser levados a toda sorte de vento, a toda sorte de doutrina. Chega uma pessoa e diz, Deus está ali, corre todo mundo. Deus está manifestando o poder ali, aí corre. Deus está ali, corre. Deus está ali, corre. Não tem firmeza na sua igreja, não tem firmeza na sua fé, não tem conhecimento. E quando você vai atrás de, não, eu estou indo porque aquele tal lugar é melhor, a visão, e está numa igreja genuinamente evangélica, ainda vai. Mas, gente, eu fico besta quando eu fico sabendo que tem crente indo para as seitas. Crentes que chegaram a ter experiências, vão para lugares onde Deus não está lá. E sabe o que eu penso a respeito disso? Que pessoas vão porque é mais fácil. É o caminho mais fácil. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Na vida cristã, temos um processo. Passamos por vários processos. Não queira ir para um caminho mais fácil. Não existe outro caminho a não ser o relacionamento. Não existe outro caminho. Não fuja, não adianta. Não adianta. Relacionamento é diferente de cumprir uma tabelinha. Relacionamento vai tempo, vai experiências, vai choro, vai lágrimas muitas vezes. Às vezes dói. Somos corrigidos. Passamos por guerra para aprender, para conhecer. Valte hoje pode dizer que Deus livra, não pode? Mas na hora lá que a corrente caiu, não foi muito bom o que ele sentiu. Relacionamento é assim. Mas muitas vezes a religiosidade faz com que a gente busque atalhos. E aí sabe o que acontece? Tanta gente confusa na igreja. Tanta gente com confusão na mente. Isso é certo? Isso é errado? E o que Deus pensa disso? E, gente, entendam que Ele quer se relacionar para quê? Para se revelar. Para terminarmos, eu queria fazer uma pergunta para você meditar. Você quer ser uma pessoa com conhecimento e religião ou relacionamento e revelação? Então comece hoje a dizer ao Senhor: me livre das cadeias da religiosidade.
Me faça sentir a tua presença, a viver uma vida abundante de experiências e de mudança. Eu quero que essa palavra salte e saia da palavra, saia, não seja só um livro, mas que seja aquilo que me alimente de verdade. Precisamos ler a palavra e ela provocar em nós arrepios, lágrimas, ter experiências. Eu lembro que recentemente eu estava lendo Daniel. Só esse para acabar, viu? Estou terminando. E eu estava lendo Daniel. E aí teve lá o sonho do Nabucodonosor. Teve lá o sonho de Nabucodonosor. E ele chamou os magos lá. E disse, olha, vocês são entendidos e eu quero que vocês me revelem o sonho. E aí, eles disseram, meu Deus, como é que a gente vai revelar isso? E começa lá a macumba dele, para revelar o sonho de Nabucodonosor. Mas eles não conseguiram. E sabe o que eles disseram? Eles disseram, rei, nunca houve um rei que pedisse uma coisa tão difícil dessa. Não há homem na face da terra que revele. Sabe por quê? Porque só quem sabe dessas coisas que o rei sonhou são os deuses, e eles não moram com os homens. Eu disse, meu Deus, o Senhor não só mora no meio dos homens, como o Senhor resolveu habitar em nós. E quem foi que revelou o sonho? Daniel. Foi buscar do Senhor a revelação do sonho. E ele disse que Deus é um Deus que revela o oculto e o escondido. Deus tem segredos para revelar para nós. Imagina Daniel ter a revelação de tudo o que acontecer no futuro. Imagina o quanto ele quer se relacionar e se revelar, é um desejo dele. Ele nos criou para um relacionamento, o relacionamento foi quebrado. Ele manda Jesus que faz a ponte de retorno. Nos retornamos a ter relacionamento com Ele através de Jesus. Jesus morre, ressuscita, vai preparar a morada e manda o quê? O Espírito Santo para nos revelar quem Ele é. Vocês imaginam que profundidade? Enquanto eles diziam, olha, não tem homem que revele isso não. Como é que a gente vai saber o que tu sonhou? Só os deuses sabem e eles não andam com os homens. Depois eu pego. Eles não andam no meio dos homens. E o nosso Deus, que é o verdadeiro, que fez o céu e a terra, tudo que nele há, tudo pertence a Ele, tudo vem dEle, tudo é para Ele. O que dizer? Como resistir a um chamado? Como resistir a um chamado de um relacionamento? De um Deus que quer se revelar a nós. Vamos ficar de pé, meus queridos, e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele tire de nós todo comodismo, toda apatia, toda frieza, toda preguiça espiritual. E coloque em nós um desejo de buscá-lo ardentemente, de termos experiências
experiências para contar também, não só ouvir dos outros, mas termos as nossas próprias experiências com Deus. De conhecê-lo e saber em todo momento do que está acontecendo em nossas vidas, o que Ele pensa a respeito. Saber o que Ele pensa, o que Ele gosta, o que Ele quer. O Senhor nos chama a um relacionamento. Ele nos chama a um conhecimento mais profundo. Quando você estiver na presença dEle, se esvazie de tudo que você pensa que sabe, de tudo que você crê, e diz: Senhor, agora coloca em mim a verdade. Quebra as cadeias da minha mente de um falso entendimento a teu respeito. Eu quero ter a revelação de quem realmente o Senhor é. Muitas vezes achamos que Deus é um Deus tão difícil de se relacionar, tão duro, que nos pedem tantas coisas. Mas a palavra diz que os seus mandamentos não são penosos. E o que torna os mandamentos do Senhor leves e fáceis é corresponder a um amor que Ele já nos amou primeiro. E quando entendemos esse amor, que correspondemos a esse amor, obedecemos com prazer. Não é difícil buscar a presença dEle. Não é difícil acordar um pouco mais cedo, pagar um preço mais alto para buscá-lo. Nada é difícil. Eu quero te conhecer. Te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer como tu és. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer. Te conhecer. Sim, Senhor, eu quero te conhecer como tu és. Quero olhar em teus olhos e ser consumido pelo teu olhar. Quero subir
Amém, queridos? Vamos nos apegar à palavra e à nossa vida com o Senhor com mais firmeza.